Eu já quero aproveitar a oportunidade de convidá-los a lermos a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em algumas versões da Bíblia, tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, e a Bíblia diz, desses afasta-te. Estamos vivendo aí muita apostasia, né? Muita heresia, o aparecimento de muitos mestres, de muitos doutores, né? A proliferação de falsos profetas, e tá um negócio terrível. E nós vimos que muitos servos de Deus estão meio que apreensíveis. Como desvencilhar, como vencer, como sobressair, como ir para frente, para cima, como ir avante, como tomar as armaduras de Deus, os instrumentos de Deus, como se apossar da Bíblia Sagrada e extrair dela palavras de segurança que nos dão estrutura, força e que nos impulsionam para a batalha. Está cada vez mais comum ao nosso lado, ao nosso derredor, próximo de nós, muitas pessoas pensando em parar e desistir, outras sem rumo, sem direção, sem saber realmente o que fazer, como vencer e como sair dessa situação que nós estamos sentindo uma pressão. Biblicamente, o balançar da figueira, né? Paulo traz categoricamente dizendo que são tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempo da proliferação de homens maus, de homens ruins, tiranos, homens sem afeição, uma época que a própria Bíblia descreve, porque haverá homens amantes de si mesmo, aí vem a proliferação, homens avarentos, homens presunçosos, homens soberbos, homens blasfemos, desobedientes a pai e mães, homens ingratos, homens profanos, homens sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros. E está aí já respondida a pergunta de muitos irmãos: por que as pessoas matam, destroem, forjam guerra, ataques, né? Principalmente em massa. Está aqui explicado na Bíblia Sagrada: homens sem afeição, homens irreconciliáveis, homens totalmente sem amor, sem nenhum princípio, homens que estão aí, e nós estamos se encontrando com esse tipo de pessoa. O momento agora, a situação agora é de um verdadeiro cenário de guerra, cenário de batalha, cenário de peleja. E o que pregar? E aí, irmão? O que pregar nesse cenário de uma pandemia, de uma doença generalizada, de guerras, rumores de guerra? O que pregar nesse clima, nesse cenário de apostasia, de oposição? O que pregar nesse cenário de esfriamento espiritual? O que falar, como falar para aquelas pessoas que se dizem evangélicas e até cristãos, mas se encontram sem força, sem foco, sem rumo, simplesmente esbarrando nos obstáculos, simplesmente entregando as armas, entregando os pontos. O que falar? O que pregar? Quais são os textos? Quais as passagens que devemos usar num, que eu posso chamar aqui, um verdadeiro vale de ossos secos? Um verdadeiro vale de ossos secos, aonde
profetas estão sendo sepultados espiritualmente todos os dias. Quase que não vimos as pessoas profetizando, claro, em nome de Jesus. No tempo de caos, no tempo de crise, no tempo de fome, de escassez, poucos são os profetas que se deixam ser usados por Deus, e isso já acontecia no tempo do profeta Elias. Para enfrentar Jezabel, para enfrentar Acabe, tinha que realmente ser um Elias. Então observamos que nesse tempo presente, nessa hora difícil, os profetas cada vez estão sepultando os seus ministérios. E, por que não aqui falar, muitos pregadores estão pregando em qualquer situação, em qualquer passagem, como se tivessem desviando do foco, desviando do olho do furacão, sabe? Aquela situação que você vê, não quer acreditar, tenta desvencilhar ao máximo para não enfrentar, mas depois você percebe que é uma realidade, que o negócio é sério, que a tromba, né, desse grande redemoinho, desse grande furacão, desse grande tufão, é realmente avassalador, e que chegamos num período da história do cristianismo, precisamente no século 21, de que nós precisamos entender que estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempo onde poucas pessoas estarão crendo, tempo onde poucas pessoas estarão em um mesmo pensamento, tempo tão difícil e tão trabalhosos que as pessoas preferirão abandonar a fé do que encarar a realidade bíblica e a realidade escatológica. Vendo tempos trabalhosos, o que vai acontecer com essa geração? O que vai acontecer com essa geração que tentam preencher o vazio espiritual, ou, por que não dizer melhor, né? Tentavam preencher o vazio espiritual em shows, tentavam preencher o vazio espiritual em carnavais gospel, tentavam preencher o vazio espiritual em forró gospel, tentavam preencher o vazio espiritual em louvorzão, tentavam preencher o vazio espiritual em gincanas, em brincadeiras, em parques, em dinâmicas que jamais trouxeram estrutura. E o que nós vemos hoje é os cristãos que carregavam a Bíblia Sagrada, que carregam, que leem com medo da própria Bíblia. Estamos vivendo um período em que os crentes que pregavam e que carregam a Bíblia estão com medo daquilo que está escrito na palavra de Deus. E esse medo não está atraindo para o altar. O medo está distanciando do altar. Porque a partir desse medo, começa-se então uma busca pela proteção da vida. Enquanto as pessoas deveriam estar preocupadas em buscar a Deus e se preparar espiritualmente, para que quando acontecer o momento da partida, eles estarem prontos, preparados, arrependidos e convictos com a fé inabalável, bíblica e no cristianismo genuíno, as pessoas estão querendo buscar um meio de como viver mais, de como se preservar, de como se resguardar, como se isso fosse possível acontecer. Pessoas, em vez de se ancorarem na palavra, as pessoas, em vez de se abrigarem no esconderijo do Altíssimo, as pessoas, em vez de se refugiarem no recôndito do rochedo da nossa salvação, as pessoas estão em pânico, estão querendo entrar em um grande descontrole emocional. Mas a Bíblia já fala, a Bíblia já diz, e esse tempo é chegado para nós, igreja do século 21, no qual eu faço questão de frisar que perdemos muito tempo com mensagens que não nos trouxeram estrutura,
mensagens de autoajuda, mensagens de prosperidade. Mesmo a Bíblia dizendo que naquele dia o ouro e a prata não vai livrar ninguém. Perdemos muito tempo com mensagens que pensávamos que iam trazer avivamento e, na verdade, algumas mensagens traziam uma euforia, uma alegria passageira e momentânea. Porque o verdadeiro avivamento, o genuíno avivamento, é aquilo que dá constância, é aquilo que dá força, que nos mantém de pé. Muitos irmãos estão vivendo de mensagens de anos atrás, de pastores antigos, mensagens que eles guardaram e guardam de 8, 9, 10, 20, 30 anos atrás, porque eram mensagens conscientizadoras, eram mensagens que iam lá, tiravam ali a capa, eram mensagens que iam lá, tiravam a máscara, eram mensagens que iam lá e expunham o pecado, eram mensagens de confronto, mensagens duras, mas vivas, mensagens firmes, mas que produzia arrependimento quando as pessoas ouviam. As pessoas tinham e recebiam desejo de mudar, vontade de mudar, vontade de permanecer, vontade de prosseguir. As pessoas, ao ouvir essas mensagens, eram confrontadas, criavam aversão ao pecado, nojo ao pecado, e mesmo algumas delas em pecados e em falha, procuravam imediatamente o caminho do arrependimento, o caminho da conversão, o caminho do choro, o caminho da humilhação. Acorde. Deus não te levantou por acaso. O Senhor não te preservou até esse tempo aleatoriamente. Há uma obra específica. Realmente há um propósito de Deus. E é você, eu e nós que estamos preservados para fazer a diferença. Deus quer te usar. Lembra dos tempos de ouro, da época de ouro, de como Deus te usava, de como Deus se mostrava, de como Deus se revelava? O tempo agora é um tempo de restauração espiritual. Muitos altares, muitas vidas, muitos lares estão clamando, chorando. As pessoas estão sem referência, buscando quem é o homem de Deus e a mulher de Deus que tem tempo de ouvir histórias tristes, de perca, histórias de fracasso, histórias de ruína. As pessoas estão com uma grande lacuna no seu interior, um vazio desenfreado. Muitas pessoas estão chorando, uivando, gritando. Quantas pessoas tomadas por um grande desespero. Quantas pessoas inertes, sem rumo, sem direção. Quantas pessoas estão agora, nesse momento, querendo voltar quem era, o que era e o que fazia. Como eram usados na mão de Deus. Como foram usadas na mão do Senhor. Mas estão tomados pelo sentimento de culpa, de tristeza, carregando um grande peso, um grande trauma, movido por percas irreparáveis, lares enlutados, aflitos, questionáveis, chorosos. Quantas pessoas estão, nesse momento, com o seu ministério enterrado? Quantas pessoas que eram verdadeiros instrumentos, que quando cantava, uma glória, uma unção, uma presença irradiava a igreja. Quantas pessoas que quando pregavam, havia algo sobrenatural, uma manifestação poderosa da parte de Deus. Quantas pessoas que ao ensinar, revolucionavam e influenciavam vidas. Quantas pessoas que eram usadas poderosamente por Deus, em visões, em profecias e em interpretações. Mas o Senhor te parou aqui para falar para você. O tempo pode ser trabalhoso, mas a Bíblia diz que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É o tempo de nos lançarmos na mão do Senhor e sermos usados por Ele para a glória do seu nome.